Fala pessoal, tudo certo? Trazer mais um vídeo aqui para o canal sobre um tema interessante e que tem ganhado uma certa visibilidade nos últimos anos, que é sobre a durabilidade no ciclismo. Esse não é um tema novo, é um tema já já se fala há muitos anos no meio científico, principalmente, mas que recentemente teve um maior avanço nas pesquisas com relação a tentar distinguir formas de classificar a durabilidade dos atletas ou tentar entender por que alguns atletas se destacam mais que os outros nessa questão, né? Principalmente de desempenhar melhor nas partes finais das competições, né? E claro, os estudos são todos basicamente voltados para o ciclismo de estrada, né? E principalmente por causa da popularização dos medidores de potência, que tem se tornado algo mais acessível e praticamente muita gente tem, e os profissionais, todo mundo utilizam atualmente, começou a questionar o que seria a durabilidade, né? Como que seria possível, através dos dados de potência, tentar entender essa durabilidade dos atletas, né? Então foi ali no final dos anos 2020 ali, que começou alguns pesquisadores a submeter trabalhos para as revistas sobre esse tema. Então, ou seja, eles já vinham trabalhando nesse tema há tempos antes disso, né? E principalmente o que fez assim pensar mais sobre esse tema é a questão do perfil de potência, né? Então, lá pelos anos de 2018, 19, se eu não me engano, que começou a sair bastante trabalho sobre perfil de potência dos atletas, principalmente atletas do World Tour, que competem em grandes voltas, enfim, as suas capacidades de gerar potência durante certos períodos de tempo, né? O perfil de potência é relativamente isso, né? É a curva de potência do atleta para determinados períodos de duração. Então, tipo, desde 1 segundo, 10 segundos, 15 a 1 hora, enfim. E aí o tema durabilidade começou a surgir em cima disso, né? Como que o atleta consegue gerar números de potência, por exemplo, após 4 horas de prova, né? E então aí começa a surgir os primeiros estudos, né? Então, eu vou trazer esse assunto em uma forma de meio de playlist, então esse vai ser o primeiro vídeo. Eu vou trabalhar meio que em ordem cronológica, de acordo com alguns estudos foram saindo. Não vou abordar todos os estudos, mas pegar talvez os principais na área. Então esse é o primeiro vídeo onde a gente vai basicamente conceituar o tema e tentar entender um pouco como que surgiu as ideias para mensurar a durabilidade. Então basicamente essa é a linha do tempo sobre o ano de 2021. O primeiro estudo foi com o Peter Liu e os colaboradores dele ali, onde eles pegaram os dados de potência de atletas que completaram por 2 anos seguidos o Tour of Alps, né, o Tour dos Alpes lá na França. Na sequência saiu um outro artigo sobre durabilidade com base em uma revisão de literatura, tentando entender melhor os conceitos e tentando abranger o que pode interferir tudo na durabilidade, né, de um atleta. Analisar primeiro conversar um pouco sobre o primeiro artigo. Aqui foi basicamente onde começou a ter algumas ideias sobre como tentar caracterizar a durabilidade dos atletas. Então, como eu falei, né, os autores aqui esqueci de colocar a quantidade de atletas aqui que participaram desse assunto, se eu não me engano foram 8 em cada grupo, que participaram do Tour of the Alps 2 anos seguidos. Então eles tentaram entender como que os atletas que tiveram as melhores classificações ou que conseguiram pontos UCI, né, principalmente quando as provas chegadas em sprint, que marcam pontuação, e tem as chegadas que marcam tempo, enfim, que daí geralmente vai para a classificação geral, como que esses atletas se destacaram com relação aos outros, né? E aqui eles analisaram os atletas de elite comparado com o sub-23 também, né, para tentar entender diferenças nas características de atletas que ainda estão em formação com os atletas que já são profissionais. Então, basicamente, o que eles pegaram? Eles pegaram o perfil de potência dos atletas em alguns pontos cruciais ali, eles mensuraram as medidas de potência deles,
por exemplo, de 5 segundos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, se eu não me engano, e para os sprinters, as características relacionadas a sprint, né? 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, eu não me recordo de cabeça agora quais são os valores que eles utilizaram nesse estudo. Mas basicamente o que eles tentaram entender é como que esses atletas conseguiriam gerar potência num estado descansado, fresh, que eles chamam, e após uma quantidade de trabalho realizado. Aqui eles realizaram a análise com base em valores absolutos de trabalho realizado. Por exemplo, então eles abordaram após 1.000 kJ de trabalhos realizados, após 2.000 e 3.000 kJ de trabalho realizado. Como que é possível fazer isso? Só com um medidor de potência, porque através da potência você consegue calcular o trabalho realizado, né? Então o que eles verificaram é que durante as últimas partes das etapas, né, os ciclistas profissionais apresentaram os maiores valores de potência relativa do que os ciclistas sub-23. Esses números em estado descansado são praticamente iguais, praticamente não tem diferença. Mas num estado já depois de uma quantidade de trabalho realizado, os ciclistas profissionais eles têm números mais elevados de potência que eles conseguem gerar. E mais especificamente essa diferença, né, foi observada em esforços que variavam desde 5 segundos a 5 minutos, né, como eu mencionei, esforços curtos, e também esforços mais longos de 5 minutos até 30 minutos, né? E a partir já de 1.000 kJ realizados, de trabalho realizado, já foi possível observar essa diferença. Para ter uma ideia, se eu não me engano, 1.000 kJ de trabalho realizado andando em baixa intensidade, acho que dá 1h30, 2 horas, após 2 horas, mais ou menos. Acho que é mais ou menos umas 2 horas de exercício. Então é basicamente isso que eles verificaram nesse primeiro estudo, e a partir daí começou a sair estudo e pesquisa atrás de pesquisa, né? Então, como eu mencionei, o segundo artigo que saiu logo na sequência a respeito disso é um estudo onde eles fizeram uma revisão de literatura sobre o tema e tentaram pontuar o que pode interferir na durabilidade de um atleta, né? Então, tem nomes bem importantes aí nesse meio, como Stephen Siller, por exemplo, mas o autor principal do estudo é o Ed Munder, né? Então, eles colocam como um exemplo aqui para você tentar entender melhor, tipo, o que seria a durabilidade, né? Acho que muitos já devem ter ouvido falar sobre drift cardíaco, né? Então, o desacoplamento cardíaco durante o exercício, principalmente quando a gente fala de frequência cardíaca e potência ali, que é para acompanhar, principalmente em treinos de baixa intensidade e mais constantes. Isso tem a ver com a durabilidade do atleta também, né? Então, a partir de um certo momento que começa a ocorrer o drift cardíaco, ou seja, a potência começa a cair para manter a mesma frequência cardíaca, ou para manter a mesma potência, a frequência cardíaca começa a subir. Isso tem a ver já com o estado de durabilidade do atleta, né? Então, um exemplo que eles dão no artigo é que se você começa a pedalar, por exemplo, a uma potência constante de 200 watts, isso resultará em um determinado consumo de oxigênio e também numa faixa de potência, uma faixa de frequência cardíaca que você vai estar andando. A partir do momento que você começa a ter um desgaste físico, né? Uma fadiga muscular, mesmo que seja pequena, começa a ter um desgaste uma baixa nos estoques de glicogênio e tipo, após certas horas de trabalho, e você começa tenta manter essa mesma potência, o que acontece com o volume de oxigênio que você está consumindo? Ele vai aumentar ou vai diminuir? O que acontece com a frequência cardíaca? Ela vai aumentar, ela vai diminuir, vai manter estável? Então, esses fatores, eles se relacionam com a durabilidade do atleta, né? Pensando numa mesma carga externa que está sendo gerada, por exemplo, a potência, né? Então, os autores, eles definiram basicamente que a durabilidade é o tempo de início e a magnitude dessa magnitude a gente pode pensar em queda, né, ou porcentagem ali,
de deterioração das características fisiológicas ao longo do tempo durante o exercício prolongado, né? Então, o tempo de início e o tamanho dessa queda na parte fisiológica com relação quando você estava num estado descansado, né? Então, isso tem a ver com a durabilidade. Então, o que está relacionado com isso daí? Tanto o aumento na temperatura central, ou seja, do corpo inteiro, pensando nesse sentido, quanto na temperatura do músculo em si, que conforme a gente faz exercício, né, a temperatura muscular aumenta. O esgotamento dos estoques endógenos de combustível, isso vai desde glicogênio e fontes de gordura, enfim. E aumento das catecolaminas circulantes no sangue, né, no sistema. E também mudanças no estado de hidratação, né? Conforme você vai ficando desidratado com o exercício, ele vai interferindo diretamente na sua durabilidade, né? Então, por isso que a hidratação também é um fator tão importante para você tentar se manter o mais constante, o mais desempenhando bem, por exemplo, durante uma atividade, né? Ainda um outro exemplo que a gente pode dar com base nesse artigo é, por exemplo, o FTP, né? Às vezes você faz testes de FTP ao longo da temporada e ele praticamente não muda, né? A mudança pode ser insignificante. Mas isso não quer dizer que a tua durabilidade no FTP não vai ter melhorado. Talvez no início da temporada você fez um teste de FTP, o teu FTP deu 300 watts. Aí você fez um teste de contrarrelógio, por exemplo, um teste de exaustão a 300 watts, ou seja, quanto tempo você vai conseguir sustentar naquela potência, mais ou menos uma média de 300 watts, aproximadamente 40 minutos. Aí beleza, você faz todo um período de treinamento e tal, passa, sei lá, 4, 5, 6 meses, você faz um teste de FTP de novo e ele deu 300 watts, ou 304, enfim, que seja, essa variação pequena é quase insignificante. Aí você pensa, pô, treinei todo esse tempo, não sei o que, meu FTP não melhorou. Mas aí você vai lá e faz um teste de exaustão e você aguentou ficar na mesma faixa de potência durante 1 hora. Ou seja, teu FTP em números pode não ter melhorado, mas a tua durabilidade no FTP melhorou e muito, né? Aumentou 20 minutos a mais de tempo de exaustão ali. Isso faz uma diferença absurda, por exemplo, numa competição, né? Então isso também tem a ver com a durabilidade, né? É a capacidade de você sustentar por mais tempo um esforço em uma determinada intensidade, né? Enfim, aí logo depois sai outro estudo sobre isso, né? Aqui não sei se é Toyn, sei lá, Theo Van Herp e os colaboradores fizeram outra análise de dado de potências com atletas profissionais, tentando verificar também, né, como que após horas de competição os atletas se diferenciam entre os que são os bem-sucedidos e os os menos sucedidos com relação aos resultados, né, e a sua capacidade de gerar potência após horas de trabalho, né. Então, o que eles fizeram aqui? Eles fizeram uma análise retrospectiva, eles pegaram dados de potência, porque eles trabalham com atletas profissionais, né? Então, desde 2012 até 2019, são várias temporadas, e 26 ciclistas profissionais que eles obtiveram os dados para analisar, e aí eles dividiram em ciclistas escaladores e sprinters, né, para fazer essa análise, né, tipo, como que os escaladores, ou seja, que precisam gerar valores altos de potência durante muito tempo, se diferenciam daqueles que, né, ou seja, os que têm os melhores resultados, os que têm resultados um pouco inferiores, e a mesma coisa os sprinters, né, como que aqueles que precisam despejar potência muito rápido num espaço muito curto de tempo se destacam com relação aos outros nas competições, né? Então eles também fizeram isso com essa ideia de tipo após trabalho realizado, só que aqui o que eles fizeram de diferente no primeiro estudo? Eles analisaram relativizando esse trabalho pela massa corporal dos ciclistas, né? Então, em vez de pensar após 1000 kJ de trabalho realizado, eles pensaram em após 15 kJ por quilograma de trabalho realizado, ou seja, relativizado pela massa do ciclista para tentar ainda ter mais controle sobre isso e não que o peso corporal do ciclista não interfira talvez nesse resultado, né? Mas mesmo assim o resultado foi muito semelhante ao do primeiro estudo,
Então, o que eles observaram é que os escaladores bem-sucedidos, por exemplo, tiveram uma queda de aproximadamente 4% na sua melhor marca de 20 minutos, estando descansado, para um estado de 50 kJ por quilograma de peso corporal, né, de trabalho realizado. Enquanto que os menos bem-sucedidos tiveram uma queda de 8% na sua melhor marca de 20 minutos, que é bastante coisa, que faz uma grande diferença, por exemplo, no final de etapa de uma competição, né? E o mesmo foi observado para os sprinters, no caso aqui para sua melhor marca de 10 segundos, um sprint de 10 segundos. Os sprinters bem-sucedidos, eles têm uma queda de aproximadamente 8%, enquanto os sprints menos bem-sucedidos, eles têm uma queda de aproximadamente 17% na sua melhor marca de 10 segundos, né? Que, convenhamos, faz muita diferença, né, num sprint, né? Então, isso reforça o Kim Maunder e os colaboradores colocaram no artigo anterior, que a durabilidade parece distinguir realmente os ciclistas com desempenho de corrida bem-sucedidos com os menos bem-sucedidos, e que sim, a durabilidade surge como uma característica atraente e que pode ser considerada para testes e monitoramento de desempenho, né? E de forma geral, né, a pergunta ainda que fica, né, o quanto essa capacidade de ser mais durável, vamos dizer assim, o atleta, né, o quanto essa capacidade também é treinável, ou se isso é alguma coisa fisiológica, genética de cada atleta, né. E então, na sequência, temos outro artigo, basicamente na mesma linha, e aqui os autores, né, o Muriel e colaboradores, o que eles analisaram a durabilidade de atletas durante uma grande volta, né, um grande tour, e no caso aqui foi a volta da Espanha de 2020. E também fizeram o mesmo esquema de análise, né, quilojoules por quilograma corporal, e dividiram aqui os atletas em World Tour, ou seja, os tops dos tops, com os Pro Tour, que são as equipes são ainda um pouquinho menor, né. O que eles observaram é que os atletas têm basicamente o mesmo perfil de potência, assim, as capacidades de gerar potência no estado descansado são basicamente as mesmas. Às vezes os Pro Tour até têm números melhores em estado descansado do que os World Tour, mas a hora que chega no final da prova, basicamente eles viram que já 35 kJ por quilograma corporal é basicamente um ponto de virada. Então a partir daí já os World Tour começam a se destacar muito dos Pro Tour, né? E é por isso que os caras estão lá nas principais equipes e têm os principais resultados, né? Aqui eles ainda tentaram fazer uma análise tipo da quantidade de esforços repetitivos que esses atletas realizaram durante cada semana e eles observaram que esses números são praticamente iguais entre ciclistas World Tour e Pro Tour. Apesar de que no gráfico aqui de cima, pequenininho, a gente percebe que os World Tour acabam realizando um pouquinho mais, né? Estatisticamente não é significante, mas pensando em desempenho, talvez essa 1 ou 2 esforço a mais, né? Tipo nas intensidades mensuradas, né? Que, por exemplo, tem aqui de 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 20 minutos, enfim, poderiam estar interferindo mais na durabilidade, poderia estar, por fato de ter feito mais vezes esse esforço, poderia estar fadigando mais o atleta, e mesmo assim, mesmo os World Tour gerando mais esforços nesse nível de intensidade, eles ainda assim são capazes de gerar mais potência já num estado considerado fadigado do que os Pro Tour, né? Então, para início de conversa sobre durabilidade, né, basicamente é isso que começou a surgir, né, no ano de 2021, tentar entender essas diferenças entre os ciclistas World Tour e Pro Tour e os ciclistas que são mais bem-sucedidos do que os ciclistas que são menos bem-sucedidos. E aí, então, começou a surgir essas métricas, né, tipo, após tanto quilojoules de trabalho realizado ou quilojoules por quilograma corporal, né. Então, basicamente isso daqui esse primeiro vídeo, né, para a gente entender um pouco sobre o tema e sobre como que essas análises são feitas e como que começou a surgir esse tipo de por que esses números, enfim.
E aí a gente toma como início, ponto de partida, basicamente isso, né? Então, outra coisa que a gente precisa ficar atento a gente está falando de atleta da nata, né, do elite e basicamente de ciclismo de estrada. Não tem nada relacionado sobre o mountain bike específico nesses artigos. Eu nem lembro de ter lido algum artigo sobre isso e mountain bike. Talvez daqui para frente, ainda conforme eu vou estudando mais sobre isso, talvez apareça alguma coisa na área. Mas mesmo assim, são coisas para a gente pensar, principalmente quem trabalha como medidor de potência, né? É uma ferramenta interessante para você ter ideia de como que seu atleta também se comporta até para prescrição dos treinamentos, né? Às vezes você quer prescrever um treino específico para o atleta e você já sabe que após tanto tempo de duração, a gente talvez não precisa nem pensar diretamente em trabalho realizado, mas dá para até estimar por duração mais ou menos, que talvez a partir dali, né, tipo, vai fazer um treino intervalado, sei lá, alguma coisa, esses números de potência que ele vai ter que gerar no treino intervalado talvez já vão ser menor do que num estado descansado, né? Então são fatores interessantes e que a gente precisa ponderar também tanto na análise dos treinamentos e estratégia de prova também, né? Então, basicamente é isso para esse primeiro vídeo e espero não demorar muito para produzir o próximo vídeo, que a gente vai aí avançando no assunto e trazendo mais informações sobre o tema durabilidade. Aqui eu não vou pontuar muita coisa, nem dar muita opinião sobre, é mais sobre a gente entender sobre o tema, né? Bom, isso aí, valeu. Se você curtiu, né, se inscreve no canal aí, deixa o joinha e compartilha aí com quem mais tiver interesse sobre o assunto. Valeu e até a próxima aí, valeu.